Olá, meu nome é Henry. Eu vou apresentar um pouco da pesquisa de mestrado que eu estou desenvolvendo no programa de pós-graduação em Comunicação e Cultura da UFRJ. A minha pesquisa tem como aspecto central analisar a plataformização do trabalho sexual por meio do site OnlyFans e compreender como esse processo impacta a coprodução de relações afetivas e relações de trabalho. Como base teórico-metodológica para esse trabalho, eu trago a ideia de redes globais de produção do campo da sociologia do trabalho e de etnografia digital da antropologia, ambas bastante fundadas também em conceitos utilizados na comunicação, como, por exemplo, o modelo conceitual de redes globais de produção é bastante influenciado pela teoria de ator-rede, e a etnografia digital é amplamente utilizada no campo da comunicação como forma de estudo das novas tecnologias de comunicação e as novas sociabilidades formadas nela. O trabalho se desenvolve em três eixos principais, sendo o primeiro dele a conceituação e contextualização do trabalho sexual e das novas práticas no meio online. O segundo, a questão da mediatização da sexualidade e como a proliferação do acesso a dispositivos autotransmissores permite cada vez mais a espetacularização da intimidade. E em terceiro, como a sistematização dos lucros do trabalho sexual por meio da plataforma e das tecnologias de transações bancárias permitem que esse trabalho seja expropriado tanto para fins estatais quanto para fins privados, sem que sejam garantidos os direitos trabalhistas ou o reconhecimento social de trabalhadores sexuais. O primeiro tópico é desenvolvido para dar profundidade teórica e conceitual ao trabalho. Ele se desenvolve sobre a noção de trabalho sexual desenvolvida pela autora Silvia Federici, que se propõe a descrever o trabalho sexual dentro de um contexto capitalista, dentro de um contexto que se desenvolve principalmente após o processo de cercamento da propriedade privada, que ocorre na Inglaterra no século XVII, e simultaneamente ao processo de caça às bruxas, que, segundo a autora, é o processo responsável pelo processo de feminização da pobreza, que diz respeito à questão da desvalorização dos trabalhos comunitários exercidos por mulheres em propriedades comunais, como, por exemplo, partos, que são cerceados pelo conhecimento oficial nas universidades e com respaldo das autoridades seculares e da autoridade cristã, na época a Igreja Católica, e por meio desse processo que não só gera uma desconfiança social sobre as mulheres, como também é responsável por precarizar as possibilidades de situação trabalhista, situações de independência econômica, promovem a dependência da mulher a esferas domésticas e, consequentemente, levam a um contexto em que o trabalho sexual pode ser definido de três maneiras: como um trabalho doméstico, realizado na esfera da intimidade, na esfera da propriedade privada; como um trabalho sexualizado, um trabalho generificado, realizado em decorrência da sua posição dentro de uma matriz de gênero binário, ou seja, é um trabalho que, quando não recai sobre as mulheres, recai sobre dissidentes de gênero e de sexualidade; e um trabalho reprodutivo, em um sentido polissêmico, reprodutivo tanto no sentido da literatura tradicional marxista, que diz respeito à reprodução da força do trabalhador, ou seja, o trabalho de cuidado com a higiene, com a alimentação, com manutenção de uma forma de vida que possibilite a exploração da força de trabalho; e reprodutivo também no aspecto de continuamente gerar a mercadoria principal do capitalismo, que seria o trabalhador.
Além do conceito de trabalho sexual, existe também o conceito de individualismo possessivo, que é muito interessante para a análise dessa mesma situação. A ideia de individualismo possessivo se baseia em uma sociedade em que os sujeitos são atomizados e todas as suas propriedades foram desenvolvidas antes de qualquer indivíduo, qualquer existência em sociedade, ou seja, o indivíduo é anterior à existência comunitária e, de acordo com essa ideia, a nossa sobrevivência social é pautada em contratos que permitem o exercício da liberdade e permitem também o controle da barbárie. E sob esse conceito, a primeira propriedade que o ser humano possui é o próprio corpo. É interessante trazer para essa análise o conceito de dispositivo de sexualidade trabalhado por Michel Foucault. De acordo com essa ideia, o dispositivo, que é uma noção histórica que recobre as relações sexuais, o dispositivo de sexualidade entra em voga a partir do século XIX, do século XX, e é baseado em uma ideia de campos médicos, campos de saber, campos psicanalíticos que são desenvolvidos para uma noção de regulação da sexualidade, regulação, por exemplo, em termos de correção de anomalias, em termos de mensurar o desempenho, mensurar a validade de uma performance sexual. Nós podemos passar a um conceito de Paul Preciado, o conceito de pornotopia, que é baseado no conceito de heterotopia de Foucault. E as pornotopias são lugares que produzem versões destacáveis da potencialidade erótica, versões marginais que fogem a uma normatização e que são bastante flexíveis quanto à questão do público e do privado. São geralmente lugares de acesso público, de acesso fácil, tanto que o que Preciado toma como exemplo são lugares como bordéis, lugares como banheiros públicos, lugares que são comumente associados a uma segregação espacial, mas que ganham novos contornos quando passamos a pensar em um ambiente digital. A noção de mecenato digital, que se articula com a noção de microcelebridade, descreve a forma de monetização do conteúdo publicado na plataforma por meio de um paralelismo com o crowdfunding, com a ideia de um financiamento coletivo que é realizado por um número de pessoas reduzido, mas que formulam um sentimento de celebridade em relação àquela pessoa, aquele criador de conteúdo, daí a denominação fãs, e os quais, por um investimento além do monetário, um investimento também afetivo, estão dispostos a colaborar com a renda mensal daquela pessoa por meio de uma troca, por meio de um acesso que ocorre não só pelas assinaturas mensais, mas também pelo conteúdo customizado. Daí a ideia de que é um investimento em sexualidade sob demanda. Esses mecanismos de mecenato digital que são utilizados na OnlyFans já são estudados de serem incorporados em outras plataformas como o Twitter, por meio do Superfollow, que já foi disponibilizado para alguns como modo teste, e no Instagram. E, aliás, como já muitas vezes é feito no Instagram por meio da ferramenta Amigos Próximos. É utilizado por muitas pessoas por uma série de assinatura, como para divulgar conteúdo especial para determinados seguidores. E agora percebe-se muito com a evidência da blockchain a passagem dessas transações a bitcoins por um mecanismo tanto
uma busca maior por segurança quanto uma busca por menor cerceamento tanto de serviços bancários quanto de atores governamentais. E um dos meios que é veiculado que são veiculados vários diversos conteúdos agora são as NFTs, ou non fungible tokens não fungíveis, que são formas de veicular o seu conteúdo em um banco de dados, e ele é comercializado dessa forma, e dessa forma ele pode se tornar algo totalmente exclusivo e acessível apenas pela pessoa que concretizou a venda, que obteve oficialmente o produto. E assim eu concluo meu trabalho na verdade, é um trabalho em andamento, mas eu trago para essa apresentação algumas considerações finais que partem do meu olhar sobre a pesquisa enquanto eu leio, estudo e a desenvolvo, sendo o primeiro deles a questão de não é possível determinar se o trabalho sexual online não é possível determinar o trabalho sexual online em termos maniqueístas, em termos de apenas descrever como uma evolução, uma maior facilidade para trabalhadores sexuais, ou descrevê-lo em termos de um falso empoderamento, em termos morais, em termos de uma exploração de si mesmo. É um olhar que não cabe nessa pesquisa, e ao invés disso deve ser questionado, por exemplo, diante de diversas investidas neoliberais contra direitos trabalhistas estabelecidos a favor da flexibilização, se é interessante, por exemplo, uma agenda de inserção do trabalho sexual nesse sistema de regulamentação. E se é possível, e se a partir do modo em que o trabalho sexual é convertido em trabalho por essas plataformas, se é possível pensar em uma forma alternativa, em uma nova forma de lidar com esse trabalho, de lidar com o trabalho em geral, se existem insights para a organização do trabalho em geral de um ponto de vista que beneficie o trabalhador a partir dessas organizações. Por exemplo, o OnlyFans, apesar de ter atingido a popularidade com um empreendimento bilionário por trás, o OnlyFans surge em trabalhadores sexuais que aprendem a codificar e criam suas plataformas sem adicionar nenhum custo por cima do trabalho sexual. Ou seja, um trabalho, uma visão de trabalho realizada por trabalhadores e para trabalhadores. Então, sinto que este questionamento é mais produtivo nessa pesquisa do que investir em questionamento, tanto um questionamento maniqueísta do ponto de vista de o que é correto ou não quando tratamos de trabalho sexual, quanto a uma ideia de vilanização da tecnologia, ainda que deva sempre ser questionada a neutralidade da plataforma, a ideia de neutralidade que é atribuída às plataformas e às tecnologias, porque ela nunca se confirma, sempre existe uma parte interessada por trás da programação, por trás da organização dessas plataformas. Agradeço muito a atenção de quem acompanhou a apresentação e agradeço também a toda a organização do evento por ter dado esse espaço para compartilhar minha pesquisa com vocês.